A hipertensão é uma doença crônica que atinge 35% da população brasileira. Traiçoeira causa mais de 10 milhões de mortes todos os anos. Para falar sobre esse assunto, o Saúde Minuto recebe o cardiologista e intensivista dos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e IGESP, Dr. Dante Senra. Dr. Dante, a gente acabou de falar que a hipertensão é uma doença silenciosa. Como é que deve ser feito o diagnóstico dessa doença crônica e tão traiçoeira? Bom, Raquel, a única maneira eficiente de fazer diagnóstico é aferindo, é medindo a pressão, né? E as pessoas, como você falou, erroneamente ficam aguardando o sinal, ficam aguardando o sintoma, né? E aí diz, não sinto nada, mas às vezes vai saber por uma complicação, né? Então, a maneira mais eficiente é medir a pressão de tempos em tempos, sobretudo se você tem um histórico na família. Também se você estiver acima do peso, tiver uma alimentação irregular, tiver sedentário, que são fatores predisponentes da hipertensão. O que angustia no que você falou, que ela é responsável por 10 milhões de mortes por ano, 1/7 da população do planeta hoje é hipertenso, e esses dados vêm aumentando assustadoramente nos últimos anos, é que não precisa ser assim, né? Não precisa porque os hábitos estão pouco saudáveis, a vida está corrida, tudo isso é compreensível, né? E a gente tem que lutar para tentar mudar isso, né? Mas, ainda que para as pessoas que não conseguem, os remédios são muito eficientes, ao contrário do passado, né? Com pouco ou nenhum efeito colateral, oferecidos gratuitamente na rede pública, para quem não pode comprar, né? Então, e na maioria das vezes, você toma um comprimido por dia e resolve esse problema, tira esse problema da sua vida e evita a complicação futura. Ou seja, tem tratamento, é um tratamento acessível, basta querer, procurar e fazer o diagnóstico correto, né, doutor? Mas as pessoas têm que saber que, na grande maioria das vezes, ela não tem cura. É óbvio que você controlar os chamados fatores de risco, que a gente acabou de mencionar, a obesidade, o excesso do consumo de sal, o estresse, né, que não é fácil controlar, né, você tende a diminuir muito os níveis de hipertensão e, eventualmente, poucas vezes até você pode ficar sem a sua medicação, mas isso é possível, né? Mas para quem não consegue isso, tem que saber que você vai precisar tomar o seu remédio a vida inteira. Um comprimido por dia, né? Sem efeito colateral, aí não tem nenhum problema. Doutor, e quais são as referências para uma pressão arterial tida normal? É 12/8 ainda ou mudou alguma coisa? Esse é um outro erro grosseiro que muitas pessoas cometem, né? Acha que não sente nada, não está hipertenso, né? Isso nem sempre é verdade. Todo dia eu vejo no consultório a pessoa diz, eu não tenho pressão, eu vou medir está 16, 17. Porque as pessoas, como nós falamos, ficam aguardando sintomas, né? Agora tem que ter uma referência para ver a partir de quanto a gente precisa tratar. Hoje a gente diz que os novos dados que foram referendados pela American College e a Sociedade Brasileira em Consenso, uma pressão de 14/9 já precisa tratamento, não necessariamente medicamentoso, mas precisa de um controle de alguma forma, com mudança de hábito de vida, e se não conseguir, aí sim medicamentoso. Então 14/9 é a nota de corte. Para a pressão baixa, aí sim não tem referência. Para a pressão baixa a gente diz, é a que você se sente bem com ela, né? E as pessoas, isso é fisiológico, a pessoa tem 10/6 e vive normalmente, não tem nenhum problema, ela não é doente, né? Mas para alta não vale isso, tem que ter uma referência. Existem também muitos mitos em relação a como aferir a pressão corretamente. O senhor poderia explicar para a gente como é que realmente é a forma certa de aferir a pressão? Bom, primeiro tem que aferir de preferência com algum profissional que esteja habilitado para isso, né? Que tenha expertise para medir, né? Porque ela sofre algumas interferências da posição do corpo, da altura que você põe o aparelho, né? Preferencialmente você tem que estar em repouso por pelo menos 5 minutos, né? Sentado, preferencialmente, né? Tranquilo, e medir a sua pressão com o aparelho na altura do coração, ou seja, colocado no braço direito, né? E sempre em repouso. Né? Você chega correndo e mede a pressão, ela tende a mudar, e preferencialmente no período da manhã, né? Você não vai medir a sua pressão depois de uma refeição copiosa, onde você comeu muito e comeu muito sal. Né? Sempre no mesmo horário do dia, para você ter uma referência. Uma vez feito o diagnóstico, a utilização do remédio é extremamente importante. Tomar o remédio no mesmo horário, sempre ou não, isso altera alguma coisa ou não?
Altera sim, a maioria dos medicamentos age 24 horas. Né? Tomar o remédio, obviamente que você não precisa acordar de madrugada para tomar o remédio. Né? E uma pequena diferença de alguns minutos, isso não, a gente não precisa ser tão rigoroso, porque aí você começa a criar dificuldades e problemas para o paciente. Né? Mas tomar, por exemplo, estabelecer mais ou menos, olha, eu vou tomar o meu remédio depois do café da manhã, né? E depois do jantar, ou só depois do café da manhã, mas tomar no mesmo horário. Né? De preferência, essa é a condição ideal. Principalmente o Clube do Bolinha tem muita resistência, porque existe, não sei se é um mito, se é verdade, que o remédio para controle da pressão pode causar impotência. Doutor, isso é um mito ou é uma verdade? Então, agora é um mito, mas já foi verdade. Há 30 anos a hipertensão era um enorme problema. Para o médico também, porque você tinha 3 ou 4 grupos de medicamentos e você praticamente escolhia o efeito colateral que a pessoa ia ter, ou edema de membro inferior, ou impotência, ou alguns medicamentos chegaram a ser proscritos pelo FDA porque tamanha era a depressão que produzia que aumentava o índice de suicídio, imagina você. Isso não existe mais absolutamente. Né? Hoje a incidência de efeito colateral é 1,5% a 2% das pessoas que tomam. E o médico dispõe de um arsenal enorme de medicamentos. Se você for sorteado e cair nesse 1,5% que tem efeito colateral, basta comunicar ao seu médico que ele vai trocar por um outro medicamento. Hoje tem um arsenal tão grande que é impossível que você tenha efeito colateral com todos os medicamentos. A grande maioria das pessoas não tem nenhum efeito adverso com a medicação. Então, a adesão ao tratamento é muito mais fácil. Né? Isto de impotência, de inchaço, isso praticamente deixou de existir. Bom, já que a gente está falando do Clube do Bolinha, os homens sofrem mais de hipertensão ou as mulheres? Qual é essa relação, doutor? Os homens sofrem mais, possivelmente porque se cuidam menos, têm poucos hábitos de adesão a tratamento, à saúde. A mulher tem uma cultura médica muito maior, ela está habituada aí desde a adolescência, aí no ginecologista, na gestação, do pré-natal. Os homens erradamente vão ao médico quando precisam. Existe muita resistência dos homens. Então a incidência é muito maior nos homens, mas só até a menopausa. Na menopausa, vocês mulheres perdem um aliado importante, que é o estrogênio, e o estrogênio é um vasodilatador. Né? Então, as mulheres ultrapassam os homens em incidência tanto de doenças do coração como da hipertensão. Importante que as mulheres também fiquem aí atentas, né, doutor? Não, sem dúvida, é importante que você, ao chegar na menopausa, procure a sua ginecologista, procure um cardiologista para fazer os exames de rotina. Né? E, sobretudo, se você não está chegando bem à menopausa. Né? Se as mulheres chegam à menopausa acima do peso, fumando, estressadas, tem colesterol alto, tem um histórico familiar, faz 50 anos em média, né? Que é a época que vocês em média entram na menopausa, e tem infarto, tem complicações. Né? Doutor, agora a gente vai falar sobre o sal. O sal é realmente um vilão? O sal é um vilão. Né? É um vilão poderoso. Né? E o brasileiro ingere sal demais. Está entre os países do mundo que mais ingere sal. Só perde para os países asiáticos. Nós ingerimos em média 12 gramas de sal por dia e o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é 5 gramas. E é difícil também fazer esse controle para a gente não colocar a culpa exclusivamente no hábito, porque 75% do sal que nós ingerimos no Brasil vem de produto industrializado. Né? Então a gente tem que tirar o que é possível. Não pode ter o hábito ruim de adicionar sal na alimentação. Esse é um hábito que as pessoas não conseguem tirar. E não adianta mudar o tipo de sal. A pessoa diz, mas eu uso o sal do Himalaia, eu uso o sal rosa. Doutor? A quantidade de sódio é muito semelhante. O único sal que é diferente é o chamado sal dietético, né? O Slim Sal, que tem metade do sódio. Mas isso é uma decisão que você tem que tomar com o seu médico, porque ele é rico em potássio. E algumas pessoas que são hipertensas já têm algum déficit da função do rim, já têm um problema renal e não pode utilizar um excesso de potássio. Então,
essa decisão você tem que tomar com o seu médico, mas o sal é, sem dúvida nenhuma, um dos causadores desse aumento da incidência da hipertensão no mundo, no Brasil. Estresse, fatores emocionais, também podem alterar a pressão? Podem sim. Podem e é frequente, né? Então o estresse tem uma enorme influência. Ele libera 2 hormônios que aumentam a glicose e que produzem constrição das artérias, aumentando a pressão arterial. Doutor, se a gente pudesse fazer uma lista dos inimigos da pressão arterial, o senhor poderia listar para a gente? Olha, sem dúvida nenhuma, eu colocaria em primeiro lugar o aumento de peso. Porque o aumento do peso é um pacote, né? Quer dizer, ele não vem nunca sozinho. Né? A gente fala, ele é obeso, mas é saudável. Isso é a exceção absoluta. Se não tem problema hoje, com grande possibilidade vai ter. Né? E isso é assustador, porque hoje 55% dos brasileiros tem sobrepeso, que é um IMC, que é aquela referência àquela medida que a gente faz numa relação com a altura e o peso, acima de 25, o que é sobrepeso. Quase 30%, 25, 20 a 28% dos brasileiros já são obesos, o IMC é acima de 30. E o aumento do peso, quer dizer, ela ou é originada ou origina pelo sedentarismo, né? Quer dizer, ele traz consigo outros fatores de risco, né? O aumento da glicemia, porque tem resistência à insulina, né? O aumento do colesterol, o aumento do triglicéride. A incidência de hipertensão aumenta com a idade, com o avanço da idade, doutor? Aumenta claramente. Existe uma relação que todo cardiologista, todo médico sabe, linear com a idade. Né? Então hoje a gente diz, se você tem 50 anos, você tem 50% de chance de ser hipertenso. 60 anos, 60%. 70 anos, 70% de chance de ser hipertenso. Mas o que você não precisa ter é uma hipertensão descontrolada. Você é um hipertenso e que você não corre risco pela sua hipertensão porque você controla ela ativamente de maneira satisfatória. Bom, e para finalizar, doutor, eu gostaria de algumas orientações, né, de como evitar ou pelo menos retardar, amenizar os efeitos da hipertensão. Raquel, a orientação é procurar ter uma vida normal, e a vida normal inclui uma vida saudável na sua definição. Doutor Dante, muito obrigada pela aula, pelas orientações, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Com certeza voltará outras vezes aqui no Saúde Minutos. Muito obrigada por doar seu tempo aí pra gente. Eu que agradeço, o prazer é sempre meu, eu estou à sua disposição. Muito obrigada. Até a próxima.